aí galera, meu nome é Glauber Figueira, eu estou aqui na Caverna do Dragão, hoje com o André e com o Pedro, sem o Joba, que são os criadores do jogo Cafundó da Tamanduá Jogos. Bacana, gente. Uma pena você não ter vindo, viu, Joba? Estamos sentindo sua falta. E aí, de quem foi a ideia do jogo? Foi do Joba. Na verdade, o Joba, ele chegou em casa uma vez com uma ideia de fazer um jogo totalmente brasileiro, né? Porque a gente meio que sentia falta de... A gente jogava já os jogos de tabuleiro, mas não tanto quanto agora, mas já jogava. Só que a gente sentia falta de algum jogo com a temática brasileira, né? E aí ele falou, vamos fazer só de brincadeira, só de zoas, né? Aí a gente falou assim, vamos. Aí o André chegou logo depois, se juntou ali, aí a gente ficou nós três por bastante tempo. E mais tarde entrou o João, que é o designer e também ilustrador, e também ajuda na criação, todo mundo é uma grande criação coletiva sempre. Mas a ideia inicial partiu do jogo. E André, foi nesse momento que nasceu a Tamanduá? A gente não sabia que a gente ia ser uma empresa, né? A gente começou só criando o jogo, aí conforme a gente foi vendo que foi dando certo, falou, a gente precisa ter um nome, né? A gente precisa assumir uma identidade, né? E aí trouxemos a Tamanduá Jogos, que o Joba já tinha uma empresa chamada Tamanduá. A gente falou, vamos criar um ramo de jogos. Né? Uma produtora de arte, né? Então a gente trouxe agora o ramo de jogos da Tamanduá. Bacana. A gente não se considera bem uma empresa, né? A gente se considera um núcleo, um estúdio de criação. Certo. Tipo CNPJ, por exemplo, a gente não tem. Né? Uhum. Mas somos um estúdio de criação, né? Okay. Se fosse para definir. Certo. E quanto tempo que durou esse processo criativo? De quando da ideia primeira inicial ideia até sair o jogo foram 2 anos, cara, aproximadamente. O cerne do jogo ficou pronto depois de 1 ano, mais ou menos, mas daí até muitos testes e a coisa da produção, né? Isso leva um tempo. Muitas adaptações gráficas que a gente teve que fazer também por conta de orçamento e um monte de coisa. Então, aí no total foram 2 anos. E do primeiro teste pro agora está pronto, a mudança foi muito grande? É outro jogo. Outro jogo. É outro jogo. Ele me lembrou um pouquinho do Munchkin em algumas situações. Vocês jogavam Munchkin, gostavam do Munchkin? Isso foi de propósito? Não foi? Sim, foi de propósito. A gente sempre jogava muito e sempre gostou muito de jogar. Né? Munchkin acabou sendo uma inspiração para nós. No primeiro momento, né, a gente falou, a gente queria alguma coisa nessa pegada do humor do Munchkin, e a gente começou a querer, mas não podemos ser igual ao Munchkin. Então a gente começou a ir para uma coisa muito, muito diferente, mas a gente foi vendo que não estava dando muito certo. Falou, não tem problema, pode ser parecido com o Munchkin, tudo bem. E aí a gente aos poucos foi se aproximando, mas mantendo a nossa identidade. Acho que a gente conseguiu achar um lugar legal ali que tem a inspiração dele, mas que ao mesmo tempo é outra coisa, né? Resumindo, vocês gostam de sacanear os amigos. Exato. É isso que se baseia o jogo, sacanear o amiguinho. Basicamente. Destroçar famílias. Destroçar famílias. É alguma amizade já que vocês têm notícia que acabou depois do Cafundó? A nossa. Já não é a mesma? Não é a mesma. Não, mas é verdade. O pessoal às vezes escreve pra gente, fala assim, eu briguei com todo mundo, cara. O cara fica jogando no Kubaco o tempo inteiro. Aliás, já que você falou do Munchkin, vou citar aqui, tem uma menina que jogou o Cafundó no nosso primeiro evento que a gente levou pra fazer teste. E aí, recentemente, ela postou no Facebook assim, antes eu dizia, ela repostou um post dela antigo que diz assim, Munchkin destrói famílias e amizades. Aí ela falou assim, hoje eu digo, Cafundó destrói famílias e amizades. Legal. E assim... E a gente tem muito orgulho disso. Esse é o problema sério. Esse é o problema. Bom, mas eu sempre achei que o Munchkin tem um probleminha na sua finalização, né? Engraçado, quando eu brinquei com o Cafundó, eu procurei e não achei.
Como é que vocês fizeram aí? De quem foi essa sacada do término do jogo aí diferente para não dar o mesmo problema do Munchkin, que você fica, o jogo transcorre maravilha, chega no final, aquele fechamento, não vai, ninguém consegue acabar o jogo. As pessoas costumam reclamar um pouco, né, que o jogo fica um pouco demorado ou eterno, né, que quando todo mundo chega no nível 9... Desculpa, né? Pra quem não jogou Munchkin, você começa com 1 ano de nível 1 e tem que chegar no nível 10 para ganhar. E quando você está no nível 9, todo mundo fica te segurando e você nunca consegue chegar no nível 10, e o jogo demora mais do que deveria e acaba se tornando um pouquinho cansativo. Então esse é o problema que eu estava mencionando do Munchkin e que eu não enxerguei no Cafundó. Sim. Isso foi uma das coisas que demorou pra gente chegar no Cafundó, qual que seria a condição de vitória, né? A gente já tinha que montar partes do ídolo, partes do mapa, já foi tudo. Aí a gente falou, não, é um jogo bem brasileiro, acho que a pessoa quer ficar rica, né? Então, de forma ilícita. De preferência. Então aí a gente chegou nessa situação que o objetivo era ganhar mais ouro, mas acho que uma das coisas que ajuda no nosso jogo, né, nesse sentido de não segurar ele tanto, é que você ganha o ouro, mas ele é escondido. Ninguém sabe quanto de ouro realmente você tem. Então, você pode estar com um monte de ouro e deixar o outro terminar o jogo, porque você sabe que você vai ganhar, porque você tá com pepitas de 4, 3 e tal, e o outro não sabe que você tá tão rico assim, né? Então, o alvo não necessariamente provavelmente não é você, se você, né, não tá... Ninguém sabe que você tá ganhando, na verdade, né? Então, isso eu acho que acaba sendo uma vantagem. É lógico que acontece, né? Quando às vezes o nego tá com 3 pepitas de ouro, os outros, independentemente da quantidade de ouro que tem, não querem deixar o jogo acabar. A gente já teve partidas assim, intermináveis, por 2 motivos. Um que eu acho muito legal é porque às vezes a pessoa não quer mesmo que o jogo termine porque está se divertindo. Aí é sensacional. Ou às vezes o nego é chato mesmo e não quer que o jogo termine porque, enfim, não quer que o jogo termine. Ou porque quer ganhar de qualquer jeito, aquela coisa, ou enfim, não entendeu muito esse lance da estratégia de que se eu tenho já uma boa quantidade de quilos de ouro, eu posso deixar o cara pegar a 4ª pepita. Né? Certo. O jogo acaba então quando pega a 4ª pepita. Exato. E as pepitas, você sabe quantas cartas de pepita tem, mas não sabe quantos de quilos tem, porque varia de 1 a 4. Certo. Então você pode ter 4 pepitas de 1, o outro tem 3 de 2 e o outro ganhou. Né? Porque isso é uma coisa que a gente se baseou na cultura brasileira, né? Porque não necessariamente quem trabalha mais ganha mais. Né? Então o nego pode ter feito escarcel, rapelado todo mundo e tal, só que tem uma baixa quantidade de ouro. E o outro trabalhou menos, mas tem mais quantidade, tem mais ouro. André, e como é que você classificaria a dificuldade do jogo? É um jogo para iniciante? É para o jogador mais experiente? Olha, a gente queria que fosse um jogo bastante abrangente, a gente queria inclusive atingir pessoas que não são do ramo dos jogos, assim, que não estão tão acostumadas, mas eu diria que ele é um jogo médio, né? Acho que para quem nunca jogou nada, ele tem bastante detalhe, mas eu não acho que ele é um jogo de grande dificuldade, eu acho que ele é de médio para fácil, e pela temática, né, pela linguagem, acaba atraindo quem não está acostumado a jogar. Mas quem nunca jogou nada, às vezes se assusta um pouco, porque tem muito detalhe. Muita regra, né? Tem uma quantidade grande de regras. É. Mas é que aquela coisa também, quando você joga 1 ou 2 vezes, você fica tão habituado que as coisas parecem naturais. Começa a ficar orgânico. Fica bem orgânico. Porque a mecânica básica ela é simples, mas tem muita exceçãozinha, né? Tem muitas condições que interferem, você tem que ler muito as cartas. Né? Depende que você leia bem e compreenda, tem que ter uma boa interpretação de texto. Isso era uma coisa que a gente pensou, uma das coisas que a gente pensou no decorrer da criação foi que o Cafundó fosse um jogo não educativo, mas que pudesse de alguma forma servir de forma educativa. Não um jogo educativo propriamente dito, mas que ele ajudasse de certa forma. Então, porque a gente fez alguns playtests com molecada de escola e tal, e a gente vê a dificuldade que muita gente tem, principalmente, sei lá, molecada, de interpretação de texto mesmo. Então é uma coisa que a gente gostou de trabalhar e de incentivar, né? Porque o nego percebeu lá que se ele não entender o que está escrito na carta, ele não vai ganhar o jogo, ele não vai conseguir jogar. E ao mesmo tempo ele estava curtindo tanto a dinâmica que ele se esforçava para tentar entender. Então a gente achou isso super legal. Para tentar entender e para fazer conta, outra coisa. Porque no Cafundó você tem que fazer as continhas lá de quanta manha você tem, aí você
tem uma hora que a gente se confunde, né? Tá, 3 mais 4, 22, mais 2, 7, e aí começa a dar um nó na cabeça. Então é uma coisa também que acaba incentivando o pensamento rápido. O jogo foi indicado para 14 anos, né? A partir de 14 anos. Sim. Por conta desse programa de compreensão de texto, então... acho que muito pela linguagem. A linguagem, às vezes essa temática de sacanear um amigo, o que levou aí a botar nessa classificação? Tem dois fatores. Um, eu acho que é a própria linguagem do jogo, que ele às vezes pode trazer um conteúdo que os pais podem não ficar felizes com criança. Tem foto tem ilustração do índio mostrando o dedo do meio, enfim, alguém pode achar ofensivo, enfim. E aí acho que a linguagem é mais adequada para adolescentes ou mais. E tem a questão, né, aí é o segredo que ninguém sabe, mas que a gente foge do Inmetro, né? Imaginamos e aí a gente ganhou um mês ou mais talvez, mas pelo menos um mês ali que o Inmetro poderia segurar o lançamento. Não que o Inmetro fosse barrar o nosso jogo, mas isso ia demorar mais para ele ser lançado. E como a gente acha que o nosso público realmente não é menor que de 14, a gente já teve gente de 12, 13 jogando, mas não se envolve tanto. Acho que de 14 para cima é realmente a idade ideal mesmo. Por isso está escrito aqui, isso aqui não é um brinquedo. Não é um brinquedo. Então, aí acho que a gente conseguiu ganhar um mês para não atrasar tanto o lançamento e ao mesmo tempo coloca a faixa etária que a gente acha que é apropriada mesmo. Pedro, e o que você acha da rejogabilidade dele? Olha, eu sou suspeito para falar porque eu já joguei quantas vezes a gente jogou. Então, isso é uma coisa que é legal da gente falar também. O legal da gente ser um estúdio de criação, não ser um criador solo, é que a gente mesmo, nós somos os nossos playtesters. Né? Então, antes de levar para outras pessoas, a gente já consegue testar entre a gente. Né? A gente mesmo joga, né? Então a gente jogou várias vezes e assim, por mais que a gente já tenha explicado, sei lá, milhares, não digo, mas unidades de vezes, a gente já tem explicado dezenas de vezes para as pessoas como joga, a gente não cansa de jogar, a gente acaba se divertindo. Então, eu acho que a rejogabilidade ela é de média para alta. Inclusive, volta e meia a gente recebe relatórios assim, de pessoas, né, relatos falando aconteceu isso no jogo, a gente nunca viu isso acontecer quando a gente jogou e o jogo então sempre chega em algum ponto que a gente às vezes ou não previu ou não aconteceu com a gente. Né? Inclusive já aconteceram vários combos, o mais legal é isso, quando acontecem uns combos que a gente mesmo não tinha previsto. As cartas surpreendendo aí os criadores. Pois é. Bem bacana, gente. Bom, e a questão das escolhas de material do jogo, a questão aí dessa parte mais da produção, quem tomou mais à frente, quem foi que acabou decidindo mais aí se ia fazer com isso, fazer com aquilo, reduzir o custo, quero enquadrar ela nesse patamar de preço. Quem foi que fez isso aí? André, Pedro, Joba? Foi em conjunto mesmo. A gente tem lá o grupinho no WhatsApp e é o dia inteiro, né? A gente vai conversando e falando inclusive sobre isso. Né? Já tivemos altas discussões sobre preço e meta de preço. Atingiram? Quase. A gente queria mesmo que o Cafundó fosse ainda mais barato, mas depois a gente realmente descobriu com a quantidade de cartas, com dado e ainda mais com uma caixa bonitinha dessa, que ele jamais poderia custar 50, 60 reais. Né? Que era a nossa ideia original, né? Então desde o princípio a gente queria que ele fosse acessível, que fosse um preço razoável, justamente para atingir um público maior, um público que não está acostumado a jogar. Porque o pessoal que joga tá meio que acostumado com os preços dos jogos, mas se a gente quer atingir um público novo, eles vão falar, putz, por que eu vou gastar 100 reais num jogo que eu não faço ideia do que seja, né? Então isso foi sempre uma preocupação, mas a gente viu que 50, 60 reais era irreal e aí a gente começou a aceitar e entender que acho que o preço que a gente chegou é bom. Por outro lado, como a gente estava falando, a gente Por outro lado, a gente não queria abrir mão da qualidade, né? E não abriram. Pois é. Então, por isso que a gente fez questão, né,
procuramos uma gráfica bacana, enfim, que está acostumada a fazer jogos de cartas, né? Que tem uma caixa muito boa, assim, bem resistente. Isso. E as cartas também, elas são bem resistentes. E lógico que os livros sempre ajudam, né? O dadinho também achei que ficou bem legal. E esse é o tipo de coisa que não deu pra gente economizar, né? Nem com carta, com dado, a gente economizou, assim, no sentido que a gente ia fazer 2 dados, a gente resolveu fazer 1, né? Nisso, para o consumidor, quer dizer, vai lá, uns 5 reais de diferença. Né? E a gente também deu uma economizada nos marcadores, né? Então a gente acabou fazendo os marcadores de EVA. Só um pequeno assim, preâmbulo. Assim. A princípio, os marcadores seriam fichinhas com coisas escritas, seria mais papel, o que encareceu o jogo. E aí a gente acabou colocando essas informações que seriam nessas fichinhas na cartela do aventureiro, né? Então essas coisas que estão aqui em volta da cartela do aventureiro, você coloca o marcador em cima, em vez de pegar uma fichinha que te acopla. Então é mais fácil deixar na cartela, todo mundo tem essas informações, e coloca o marcador em cima. E aí o EVA é um material que acabou se tornando bastante barato. E como não é o item principal do jogo, é uma coisa assim que você usa pontualmente, a gente vai falar, ok, o EVA dá conta do recado. Cumpre a sua função, né? A gente adoraria que fosse de madeira, que fosse Nossa, cubinhos de madeira são incríveis. Seria sensacional, aliás, tem tudo a ver com o jogo. Mas isso, na prática, é tipo 20 reais para o consumidor, né? Então, a gente optou pela praticidade. Muito bom. E o que vocês sentiram, assim, do feeling realmente do cara que jogou, aquela experiência, deu pra perceber que realmente o cara ficou feliz, o cara tá satisfeito, ou estão com dúvida em relação ainda do resultado, né? Ele ainda não foi, o jogo não está distribuído ainda, assim, acho que chegou a algumas lojas, aqui na loja ainda não está, esperam para amanhã ou depois a entrega, então assim, o grande público ainda não teve acesso, mas o que já deu para perceber dos comentários de internet? Olha, a gente tem tido um retorno bastante positivo mesmo, assim. E desde os primeiros playtests, quando o jogo ainda era umas cartinhas quase escritas a caneta, a gente já tinha um retorno positivo, mas com o produto final é muito legal porque às vezes vem pessoas que a gente não tem menor contato e mandam um recado ou no canal no YouTube ou mandam e-mail pra gente pelo site falando: putz, tive contato com o jogo, gostei muito, a temática brasileira é muito legal, né? Isso. Eu acho que o carro-chefe do jogo realmente é o tema, porque todo mundo vem falar que é uma coisa que ninguém viu, de tratar da cultura brasileira de uma forma divertida, né? Porque o brasileiro gosta muito de humor, não é verdade? Então, quando a gente, né, pegou esse jeito de juntar a cultura brasileira de uma forma, tratar da cultura brasileira de uma forma divertida, eu acho que é isso que faz o pessoal gostar mais do jogo. Demandou uma pesquisa muito grande? Sim, principalmente na parte folclórica, né? Porque depois jogando a gente vai ver, mas cada criatura ela tem uma habilidade. Tem muita gente, isso passa despercebido por algumas pessoas, porque quando você rapela você não usa a habilidade da criatura. Mas quando você encarna uma criatura, isso é uma das coisas, a parte que eu mais gosto do Cafundó, que é quando você deixa de ser um aventureiro comum, né, para se transformar, para encarnar uma criatura que você acha na floresta. E nisso, cada criatura tem uma habilidade específica baseada na sua história, né? Então, não só as criaturas folclóricas, como as homenagens que a gente faz para políticos e plantas e bichos. Então, cada criatura tem uma sua habilidade específica. Então, isso demandou uma habilidade e uma rotação de lâmpada, assim, sei lá, fenomenal. Fenomenal no sentido de horas de trabalho. Né? 100% então, da cultura nacional ou importar alguma coisa? Tem alguma coisa que não é originalmente brasileiro, mas que já está tão integrado na cultura que se tornou, né? Isso, mas em geral são coisas do folclore mesmo.
não só as criaturas do folclore, como... Os urbanos, né? É que, por exemplo, a gente tem uma criatura que chama vice-campeão de reality show. Então não é uma coisa exclusivamente brasileira. Reality show existe no mundo inteiro. Mas que é uma coisa que no Brasil tem bastante aceitação. Tem até uma música que você canta, te dá um bônus se você canta em português, e se você souber cantar ela em português de Portugal, Sim. te dá um bônus extra. Que é uma bugiganga que é uma Chapéu. bombeta, né, que você coloca na cabeça, que é o chapéu de 3 pontas afiadas. Né, e você tem que cantar a canção Meu Chapéu Tem 3 Pontos para ganhar uma manha extra. É que nós somos músicos, né? Eu, o André e o Joba. E o João também, né? Ele é cantor, ator também. E então a gente procurou em alguns momentos ali do jogo colocar temas musicais. Então uma das coisas que a gente achou foi o chapéu de 3 pontas afiadas. E quem souber a música tem mais ponto. E outra coisa que eu acho que eu particularmente gosto muito no jogo, que é uma das cartas que eu fico mais feliz quando sai, é um evento que é o Escravos de Jó, que as pessoas precisam jogar Escravos de Jó com as suas cartas. Então, eu tô falando que não são só criaturas folclóricas que a gente usou, né? Mas a gente brincou com histórias, com brincadeiras, né? Piadas, da nossa cultura, e mesmo com o plantas, linguajar, né? o linguajar e também com coisas por exemplo, de cura e patuás e essas coisas, e urucubaca, lógico, né? Enfim, por exemplo, tô vendo aqui o galinho de arruda, que a gente transformou no galhão de arruda, né? Tem coisa que a piada tá no desenho, tem coisa que tá no nome, tem coisa que tá no texto. Tem coisa que tá em tudo. Tem coisa que é o conjunto, então a gente ficou bem satisfeito com o resultado final. Legal, então faça um convite, André, para o pessoal conhecer o Cafundó. Então, fica aqui o nosso convite, por favor, conheçam o Cafundó. É um jogo tão exclusivamente brasileiro, completamente feito por brasileiros para brasileiros, e todo mundo se identifica com ele de alguma maneira, né? Com alguma carta, vai reconhecer alguma coisa que faz parte da sua história, da sua vida, e além de tudo, ele é um jogo divertido, engraçado, que eu acho que tem tudo para agradar aí vocês. Me ajuda a se livrar de alguns amigos indesejáveis. E você, Pedro, mais algum detalhe que você lembrou aí pra gente passar pro pessoal? Então, um negócio que eu acho legal de falar também, que chama a atenção de algumas pessoas, inclusive do nosso editor, né, lá no Devir, foi que as cartas, as criaturas, elas falam com você em primeira pessoa, né? Então, não é que nem, por exemplo, uma criatura, um monstro num jogo, por exemplo, que ele fala, quando você tira esse monstro, acontece isso, 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 né? Agora, quando você tira uma criatura, primeiro que ela tem uma voz, ela tem um sotaque e ela tem uma linguagem própria. Então, e sem contar que ela fala diretamente com quem tirou aquela carta, né? Então, isso que é um negócio que a gente também demandou bastante pesquisa, bastante trabalho para achar uma linguagem própria para um bicho ou para um ser folclórico, ou para um político é mais fácil, que a gente ouve eles, infelizmente, todos os dias. E então isso foi um negócio que a gente também ficou bem feliz com o resultado. Ao mesmo tempo, a gente também acha muito legal essa coisa da linguagem em primeira pessoa, mas ela tinha que dar conta de instruir com as informações da regra, né? Então isso também deu trabalho, não só para encontrar a linguagem, mas que ela ainda fosse serviço, né? Que ela fosse funcionar. Isso deu bastante trabalho, mas ficamos bem contentes, achamos que chegamos em algum lugar. Bacana, gente. Joguem muito Cafundó, vale a pena, vão se divertir, não vão se arrepender. Eu adorei, o jogo é sensacional, o preço dele tá muito bom, muito bem colocado no mercado, e é isso aí. Rapidinho, eu queria falar para vocês também, aproveitando, curtam a nossa página no Facebook, Tamanduá Jogos, visitem o nosso site, www.tamanduajogos.com.br, e a gente tem também um canal no YouTube, que é Tamanduá Jogos, procure lá os nossos vídeos, a gente está lá de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando. Bom, gente, então esse foi o bate-papo aqui com o André, com o Pedro. Ah, bom. Eu tô brincando. Foi bom mesmo? Não, foi bom, foi muito bom. Que legal. Foi um grandíssimo prazer recebê-los aqui na Caverna do Dragão. E, gente, se gostaram,
dá um joinha, curta o nosso Facebook, Loja Caverna do Dragão, e nosso canal no YouTube. Muito obrigado.